Glória a Deus, irmãos. Quero, na verdade, agora saudar todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos princípios de relacionamento que temos feito desde o início do ano. E hoje nós vamos falar sobre o princípio do Bob. O princípio do Bob. Não é Bob botar o cabelo, não, tá, gente? Bob é o nome de uma pessoa. Geralmente nos Estados Unidos é muito usado quando alguém se chama Robinson ou Roberts, aí dão um apelido de Bob. E nós queremos falar hoje sobre Bob, que é uma figura hipotética, é uma figura ilusória que vai servir de ilustração para esse princípio que nós vamos tratar hoje. O princípio de Bob. Quando Bob tem problemas com todo mundo, geralmente o problema é ele. Vou repetir. Quando Bob tem problemas com todo mundo, geralmente o problema é ele. Tudo parece doente quando é doente o olhar. Assim como o olho doente, tudo o povo consegue enxergar. A pergunta que devo fazer para mim mesmo é: será que sou como Bob? Será que eu sou como Bob? E eu separei o texto de Provérbios 6, 16 a 19, que diz o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal, e testemunha falsa que espalha mentiras. E a 7ª é aquele que provoca discórdia entre irmãos. Provérbios 6, 19 a 26. Perdão, 16 a 19. Troquei os números. Provérbios 6, 16 a 19. Eu quero, antes de nós entrarmos no estudo propriamente dito, usar como base uma história de um homem chamado Billy Martin. E talvez você nunca tenha ouvido falar dele. É um homem que jogou, praticou esporte nos Estados Unidos. Ele jogou beisebol, depois foi gerente, treinador de time. E a história dele tem tudo a ver, porque ele era um tipo de Bob. Ele era um Bob. Então diz a história dele que em 23 de junho de 1988, Billy Martin foi demitido do cargo de gerente do time de beisebol do New York Yankees, da liga profissional. Até aí nenhuma novidade. Cartolas do futebol e do beisebol perdem emprego o tempo todo. A diferença é que Martin foi demitido do cargo de gerente dos Yankees pela 5ª vez. Você já teve a oportunidade de conhecer uma pessoa que fosse perseguida por problemas aonde quer que ela fosse? Você já conheceu alguém assim? Aonde aquela pessoa está, acontece um problema. Aonde aquela pessoa passa, ali é gerado um problema. Talvez você esteja pensando já em algumas pessoas, nem só em uma, né? Talvez você tenha a experiência de alguém na sua família, alguém na sua célula, no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, na igreja. Quem sabe talvez alguém que você esteja pensando, ela não tem nem ideia que ela é assim. Talvez alguns aqui dentro estejam pensando no seu nome. Já parou a pensar nisso? Olha para o lado aí, será que vão estar pensando que é você, essa pessoa? Essa situação, esse parecia ser o caso de Billy Martin. Quando foi chamado para os Yankees em 1950, como segundo homem de base, estava se juntando a uma das melhores equipes de todos os tempos. E Martin, um jogador que não tinha um índice de rebatida dos melhores, até que não se saiu mal. Jogou especialmente bem durante os jogos do campeonato principal. Foi considerado o jogador do ano em 1953. Quando foi jogador dos Yankees, de 50 a 57, a única vez que deixou de participar de um campeonato foi em 54, quando foi para o exército. Mas, apesar do sucesso, a vida de Martin nunca foi fácil.
O problema é que ele parecia o tempo todo ter dificuldade de lidar com as pessoas. O motivo dele deixar os Yankees depois de 7 temporadas foi a negociação de seu passe, depois de uma grande briga numa boate que envolveu outros jogadores da equipe. Não foi a primeira e nem seria a última briga. Depois que ele deixou o time, jogou por 6 outras equipes em 4 anos: os Athletics, os Tigers, os Indians, os Reds, os Braves e os Twins. Aposentou-se em 1961 e passou a ser treinador. Em 69 passou ao cargo de gerente, mas em todo lugar que ele ia, arranjava confusão. Virou lenda por conta dos conflitos que causava. O primeiro de que se tem notícia foi em 1952, mas foram tantos que mal dá para listar. Tobias Simon, do jornal The New York Times, resume Billy Martin da seguinte maneira: as brigas e bebedeiras, os tempos em que jogava, continuaram ao longo da carreira de Martin, como gerente da equipe. Em 69, durante sua estreia como gerente do Minnesota, ele bateu no melhor lançador da equipe, Dave Bosworth, e foi demitido em 74, do Texas Rangers. Ele enfrentou a agente de viagem do time, de 64 anos, por conta de uma proposta de clube para a esposa dos jogadores. Contratado novamente como gerente dos Yankees em 77, levou a equipe ao título, mas em determinado momento envolveu-se numa briga com Jackson, no banco de reservas, durante um jogo transmitido pela televisão em todo o país. Mais uma vez perdeu o cargo. Em 79, novamente gerenciando o Minnesota, atacou um vendedor de marshmallow. Ao início dos anos 80, não mudaram muita coisa na vida de Martin. Contratado, demitido e contratado de novo pelos Yankees, Martin bebia e brigava em todos os empregos que arranjava. Os times que gerenciava quase sempre ganhavam, mas o preço de conviver com Martin era alto demais. Um dos astros dos Yankees dizia: se você se aproximar direito de Billy Martin, tudo bem, mas eu prefiro evitá-lo. Martin costumava ser expulso dos jogos e era frequentemente suspenso por causa do seu jeito de tratar os juízes. E também tinha dificuldade de se dar bem com os proprietários dos times que o empregavam. Certa vez exigiu um contrato de 5 anos, mas em vez disso, ganhou um bilhete de demissão. O colunista esportivo Jim Murray dizia sempre sobre Martin: algumas pessoas às vezes estão com a macaca, ou seja, ficam agressivas, mas Billy estava sempre com um bando de macacos inteiro. Quando olhamos para essa história, queridos, talvez você diga: não, isso é um exagero. Eu nunca fui assim, nunca serei assim, tão brigão. Mas volto a fazer aquela famosa pergunta: talvez você conheça alguém que viva assim, que seja assim, onde ele chega, já arrumou confusão, já mudou de célula várias vezes, ficou numa célula, não deu certo, foi para outra, não deu certo, foi para outra, não deu certo. É melhor criar uma célula só para ele, uma célula chamada do eu sozinho. Tem gente que quer isso, prefere isso, né? Uma célula do eu sozinho. Como é que é a tua célula? Ah, muito boa. Quantas pessoas tem? Uma, eu sozinho. Então, porque aí ele não vai criar confusão com ninguém. Mas diz um velho ditado que eu já disse aqui na igreja, que uma pessoa tão revoltada assim, ele é capaz de morar sozinho e fugir de casa. Billy Martin é um perfeito exemplo de que eu chamo de princípio de Bob. Em uma verdade sobre os relacionamentos que descobri há anos, se Bob tem problemas com João, com Antônio, com Maria, com Cláudia, com Lucas, então o problema é do Bob. Billy Martin parecia ter problemas com quase todo mundo. Envolveu-se em mais briga do que alguns lutadores de boxe profissionais. Ainda assim, nunca demonstrava perceber que tinha um problema no jeito que conduzia seu temperamento. Ele disse certa vez: acredito que se Deus gerenciasse um time, seria tão agressivo quanto eu. O que ele achava que tinha sido, e por que ele achava que tinha sido demitido de tantos times? A resposta dele foi a seguinte: fui demitido porque não sou como aqueles caras que concordam com tudo. O mundo está cheio de gente assim. Nem todo Bob se mete em brigas da maneira como Billy Martin fazia.
nem todo Bob é demitido 5 vezes do mesmo emprego. Assim como também alguém que causa problemas para si mesmo viola o princípio do espelho e é incapaz de estabelecer bons relacionamentos. Um Bob leva as coisas a outra dimensão. Ele não apenas causa problemas para si mesmo, como também para todos com quem faz algum tipo de contato. Então, o princípio do Bob é que ele não só fere a si mesmo, como nós estudamos no princípio do espelho, ele não só magoa a si mesmo, mas ele tem a capacidade de, em se magoar todos que estão à sua volta. E ao contrário, e também a outra situação é verdadeira. Ao magoar todos que estão à sua volta, ele acaba se magoando. Porque uma pessoa que a gente começa a ser identificada assim, como aquela pessoa briguenta, aquela pessoa impulsiva, aquela pessoa dita, de temperamento forte, aquela pessoa que não tolera um pensamento contrário ao dela, que sempre dirige palavras agressivas no momento em que ela está, sempre tem aquele sentimento de que a pessoa que está pensando de frente dela é contra ela acaba se isolando, acaba sozinha e com isso acaba sofrendo. Então nós temos que vigiar muitas vezes como temos agido, da forma como temos falado, como temos nos comportado com as outras pessoas. Como reconhecer um Bob? Será que eu sou um Bob? Procure algumas dessas características a seguir, avaliando sua própria vivência, sua própria experiência, seus relacionamentos, os ambientes que você convive, seja em casa, na célula, na igreja, no trabalho, por onde quer que você passe. Eu vou dar algumas características aqui, eu queria que você fizesse, não uma avaliação de quem está na tua célula, dos seus liderados ou da sua família, mas que você fizesse uma avaliação de si mesmo. Eu vou dar algumas características aqui. Primeiro, todo Bob sempre vive espalhando problemas. Os Bobs do mundo ficam carregando problemas aonde vão, e esses problemas sempre afetam as outras pessoas. Passei a prestar atenção nesta verdade há alguns anos dentro do meu próprio ministério. Em alguns momentos, sempre surgia uma pessoa levantando uma questão, dizendo que outra pessoa estava insatisfeita, ou usando a frase, todo mundo está reclamando. Não sei quantos já ouviram essa frase. Todo mundo está dizendo, todo mundo está insatisfeito, todo mundo. Meu primeiro pensamento era que devia rever minhas ações, mas depois de refletir, eu continuava achando que havia feito a coisa certa. Mas se tanta gente não estava satisfeita, talvez fosse melhor pensar mais um pouco a respeito do assunto. Depois de ver isso acontecer várias vezes, tomei uma decisão. Se alguém apresentasse uma reclamação, teria também que mostrar a origem. No momento em que uma pessoa me procurou para apresentar uma reclamação que tinha ouvido, eu perguntei imediatamente: que é esse ou quem são esses que estão insatisfeitos? Descobri então que a insatisfação era somente daquela pessoa. Muitas vezes as pessoas têm a mania de fazer isso. Para dar peso à insatisfação dela, ela alega que são todos, que é todo mundo. E às vezes ela pode estar usando até você.Ela chega para você e diz assim: olha o que aconteceu. Você concorda que não deveria ser assim na igreja? Aí se você disser pronto, esse ela já vai levantar a reclamação. E quando o líder ou alguém perguntar assim: mas quem é que está insatisfeito? Ela: fulano está insatisfeito também. E vai usar essa palavra. Só porque você disse Então temos que estar atento aos Bobs e temos que estar atento a não agirmos como ele. Senti-me como se estivesse na mesma situação do velho fazendeiro, que se dirigiu a um dono de restaurante para saber se ele queria comprar 1 milhão de pernas de rã. Quando o proprietário do restaurante me perguntou onde eu encontraria tantas rãs,
onde o fazendeiro encontrarei tantas rãs? O fazendeiro respondeu: existe um brejo lá próximo à minha casa, cheio de rãs. Elas ficam me atazanando dia e noite inteiros. E depois de chegarem a um acordo sobre o preço, sobre a compra de muitas centenas de pernas de rã, o fazendeiro voltou uma semana depois com apenas 4 pernas de rã numa sacola. E ele disse: acho que me enganei. Só haviam 2 rãs no brejo, mas elas faziam tanto barulho que pareciam milhares. Deu para entender a história? Às vezes você desanima na sua célula, porque acha que todos na célula estão insatisfeitos com você. Às vezes você desanima na rede, desanima na casa, desanima no emprego, porque às vezes uma pessoa ou 2 pessoas estão fazendo tanto barulho que você começa a achar que é todo mundo. Então precisamos aprender a identificar isso. Quando chegar uma reclamação para você, ouça, talvez você precise consertar alguma coisa sim, mas às vezes talvez é uma pessoa que, se você mudar, ela vai continuar reclamando. Vou dar um exemplo que aconteceu alguns anos atrás aqui na igreja. Havia uma pessoa que reclamava que nos cultos de oração, que naquela época era na terça, não havia estudo bíblico, não se estudava a Bíblia. E eu levei aquela reclamação em consideração. E aí então fizemos um outro culto durante a semana só para estudar a Bíblia. Na terça era oração e na quinta funcionava só estudo bíblico. Eu me preparava, eu pegava um assunto e para, ter tempo à vontade de discutir a Bíblia aqui com você. Esse culto funcionou durante alguns anos, mas aquela pessoa que me fez a reclamação, se veio 1 ou 2 vezes naquele culto, foi muito. Na verdade, ela não queria que tivesse um culto de estudo, ela queria reclamar, pelo simples prazer de achar um defeito. Tem pessoas que vêm de outras igrejas para cá, e lá na outra igreja tinha uma determinada atividade, tinha um determinado culto, uma determinada coisa, e aí quando chega aqui é diferente, não tem, aí ela quer que tenha. Só que não cabe, muitas vezes, dentro da programação da igreja, outro tipo de atividade. E aí ela reclama. Então, às vezes, nós reclamamos simples pelo fato de reclamar, porque eu gostaria que tivesse, porque eu queria isso, mas é uma opinião pessoal, é própria da pessoa. Eu queria que fosse assim. Mas quando eu digo eu queria, fica algo muito isolado, muito pequeno. Então, para dar peso ao meu queria, eu digo, todos estão querendo. Mas quem são todos? Então nós temos que vigiar muito sobre isso. Se você é um líder, ou alguém que diz que há um monte de pessoas reclamando, encontre a fonte. Pode ser que alguém esteja concentrando em si todas as queixas, ou apenas uma só queixa. Então, a primeira observação é que Bob geralmente costuma espalhar problemas. Segunda, Bob vive procurando problemas. Bob também gosta de encontrar problemas e chamar a atenção sobre eles. Segue a lógica segundo a qual toda vez que alguma coisa parece estar melhor, significa que você não olhou direito. Não sei quantos já ouviram isso. Nem tudo é perfeito, mas se tudo parece bom é porque você não prestou muita atenção. Se uma pessoa apresenta um problema sem apresentar uma solução, ela é parte do problema. Eu tenho ensinado isso no curso de liderança para líderes de célula. Sempre que alguém apresenta um problema sem sugerir, sem entender que existe a possibilidade de uma solução, ela se torna parte do problema. Não adianta só você dizer, isso aqui está errado, isso aqui está quebrado, isso aqui não funciona. Apresente uma solução, apresente uma ideia,
uma sugestão para aquilo, mesmo que a sua sugestão muitas vezes não seja tão viável, presente. Não é preciso muito talento para enxergar um problema. De fato, se olharmos direitinho, podemos encontrar problemas em tudo, mas resolvê-los requer muito mais talento. Muitos bobs não têm interesse em resolver problemas, só em apresentá-los. Se você lançar um desafio aqui na igreja de caça aos problemas, nossa, Deus do céu, vai ter problema em tudo que é lugar. Desde a cadeira inconfortável, até o som, até a luz, até o... vai ter problema até do ar. O ar está denso. Temos que resolver esse problema. O sol está nascendo meia hora antes. Vou reclamar até de Deus. Vocês que eu digo, quem achar os problemas, né? Então, queridos, precisamos nos preocupar, não só em levantar as questões, mas em também ajudar a solucioná-las, a encontrar um meio para que aquilo seja resolvido. Não adianta você, é como você está num barco, numa canoa. Imagina aí agora a situação, você numa canoa, longe da margem, e você percebe que há um furo na canoa. O líder está remando para chegar na margem, e você detecta um furo. O que você faz? Na maioria das vezes as pessoas vão comunicar ao líder: meu líder, tem um furo na canoa. E o líder está remando. Sim, tem um furo, está entrando água. E o líder remando. Ele quer que o líder reme e tape o furo. Ele quer que depois o líder reme e tape o furo e tire a água que entrou. Não seria mais fácil, enquanto o líder rema, você tapar o furo e outro que está junto com você tirar a água? Não seria muito mais viável? Mas quantas vezes nós estamos sentados na canoa, só dizendo: ó, tem um furo ali, ó, está entrando água por ali, ó, tem muita muriçoca aqui, ó, não sei o que. E a solução? Diga para a pessoa que está do seu lado: você é parte do problema e pode ser parte da solução. Os bobs não só espalham problemas, procuram problemas, mas eles também criam problemas onde não há. Se eles não conseguem espalhar nem procurar, eles criam. Bob sempre cria dificuldade e costuma envolver outras pessoas nas coisas que ele inventa. E como o sujeito da piada que se gabou diante dos amigos, dizendo: sim, na minha família há uma tradição de guerreiros. Meu tataravô lutou na Guerra dos Canudos. Meu bisavô lutou na Primeira Guerra Mundial. Meu avô lutou na Segunda Guerra Mundial. O meu pai lutou contra guerrilheiros na época da ditadura militar. E um dos amigos perguntou para ele: me perdoe, mas será que sua família nunca consegue se dar bem com ninguém? Tem sempre que estar em guerra. Tem muitas pessoas que se vangloriam disso, de ser briguento no barco. Eu chego lá e arrebento. Ó, comigo é assim. A palavra de Deus diz o quê? Tem que depender de vós. Tem de paz com todos. Tem crente que ainda bate no peito e diz: eu não levo desaforo para casa. Só não leve se você perdoar na hora. Isso é fácil? Não, isso te corrói por dentro. Isso come teu fígado, isso arrebenta com você, mas traz a paz de Cristo para você. Todo criador de confusão é como um isqueiro, e cada um de nós é como alguém que carrega 2 baldes, um cheio de água, o outro cheio de gasolina. Ao ver uma centelha de problemas sendo acendida, podemos optar em jogar água e apagar, ou então podemos escolher jogar gasolina e iniciar um incêndio. Se queremos evitar os prejuízos provocados pelo Bob, devemos jogar na água. Muitas vezes você está alimentando um fogo, alimentando um problema, que você poderia com tanta facilidade arrefecê-lo, matá-lo, esfriá-lo, acabar com ele. E quarta
característica que eu quero dar. Todo Bob vive acolhendo problemas. Os Bobs geralmente são ótimos para ouvir os problemas dos outros e ainda os incentivam a trazer mais. Ele ainda diz: pode trazer mais, qualquer problema fale comigo. Pior ainda é quando o Bob é íntimo de quem o procura. Talvez você não seja um espalhador de problemas, um procurador de problemas, um criador de problemas, mas cuidado, você pode estar sendo um acolhedor de problemas. Sendo o caso de uma mulher, há alguns anos, numa empresa, vamos chamá-la de Marta. Tem nenhuma Marta aqui, né? A exemplo da Marta que trabalhava muito na irmã de Lázaro. Depois de ficar curioso, o supervisor dessa mulher descobriu que todas as confusões que haviam na empresa estavam relacionadas a ela, de um jeito ou de outro. Ele a chamou em seu escritório para ter uma conversa, relatou tudo o que havia descobrido sobre ela, e ela admitiu isso, a sua participação, e começou a falar a respeito. Ela disse: as pessoas simplesmente me trazem seus problemas o tempo todo, não pergunto nada, elas é que me procuram. E o gerente disse: quer saber por quê? Sim, claro, ela disse. As pessoas acham que você é um depósito de lixo, respondeu o supervisor. Os caminhões levam o lixo e recolhem para um lugar que aceita recebê-los. As pessoas com problemas levam suas queixas, suas fofocas, seus fuxicos a alguém que os aceita. Enquanto você permite que os outros joguem esse lixo sobre as suas costas e não faz nenhum esforço para acabar com isso, eles continuarão trazendo e não vão parar enquanto você não disser que acabou. Uma coisa é um conselho, uma coisa é a pessoa chegar para você e para você orar por ela. Outra coisa é ela ficar despejando fofoca em cima de você, fuxico em cima de você. Aprenda a diferenciar as coisas. Às vezes tem casais, tem maridos, tem esposa que procura o bispo para conversar algum problema na família, no casamento. Isso é passivo de um conselho, acabou. Agora tem gente que procura outro só para dizer: ó, aí, você viu isso? Você viu fulano? Olha o que aconteceu domingo, olha o louvor, olha não sei o que, olha a dança, olha a pregação. Isso é fuxico. Você pode dizer assim: não, mas eu não faço para ninguém, eu não fofoco com ninguém. Você recebe. Você recebe. E a pessoa tem em você um depósito, ela vai sempre contar com você. E no dia que ela for confrontada, desmascarada, ela vai dizer que você sabia. Vai envolver você na confusão. Você nunca abriu a boca, mas você abriu os ouvidos. Igual aquela, quando a gente pisa naquele coisinho de lixo, né? Abre a boca assim. Muitas vezes você está fazendo isso. Não empreste teu ouvido a fofoca, fuxico. Não empreste seu ouvido ao Bob. Ou não faça como não seja Marta nessa história. E o que fazer então com o Bob? Vamos matar ele? O que fazer com o Bob? Seria até uma opção interessante, né? Dar o fim nele. O que fazer com ele ou o que fazer com Marta em nossas vidas? Alguém que espalha, procura, cria, acolhe problemas. Pense nisso. Vou dar também algumas sugestões a você. Primeiro, reaja aquilo que está sendo dito a você. Reaja com um comentário positivo. Geralmente quando a pessoa vem com uma coisa negativa, reaja com um comentário positivo. Quando uma pessoa negativa tenta jogar um problema sobre você, reaja de maneira positiva. Se ela fizer um comentário qualquer sobre uma situação, sobre uma pessoa, tente ver o lado bom da coisa. Chame a atenção sobre algum traço positivo que você observou. Demonstre sua preocupação em ver que aquela pessoa de quem ela está falando é alvo de crítica. Toda vez que alguém é criticado, a melhor coisa a fazer é dar a ela o benefício da dúvida. Ninguém deve achar que conhece o coração dos outros.
Isso é algo que só Deus pode julgar. Acredite sempre no melhor das pessoas e demonstre isso, a não ser que elas mesmo provem que não são dignas da sua confiança. Então, se alguém chegar para você e dizer assim: já viu o irmão fulano, como ele é ignorante, como ele está pecando. Meu irmão, aquele irmão ele pode ser até ignorante, mas é um homem de Deus, é um homem de oração, é um homem que tem cuidado da família. Veja o lado positivo da coisa. Às vezes, aquela pessoa de quem está sendo criticada por alguma atitude dela, aquela atitude foi movida por algo ruim, talvez que ela esteja vivenciando. Quantas vezes nós sempre devemos esperar coisas boas das pessoas? Sempre. Mesmo que elas sempre nos apresentem coisas ruins. Então busque um comentário positivo. Incentive a busca de uma solução. Quando alguém apresentar a você um problema que está enfrentando com outra pessoa e que não tentou resolvê-lo diretamente com ela, o nome disso é fofoca. Se você der ouvido, também se torna um fofoqueiro. A melhor maneira de lidar com a fofoca é orientar quem está reclamando a conversar com a pessoa de quem se queixou. Chegou para você e disse: fulano fez isso comigo. Você já foi conversar com ele? Não, isso é fofoca. E quer ver a pessoa nunca mais te procurar como mar? Fala assim: você está com um problema com fulano? Aguarde aqui, eu vou trazê-lo. Traga fulano, e eu estou aqui como mediador entre vocês. Eu queria que vocês se entendessem. Fulano está magoado com você, tem que acontecer para lá. Garanto a você, ou vão sair do tapa, ou vão resolver o problema. Se você não tapa, você não deixa. Você ali é o mediador, é o apaziguador. Mas oriente para que aquele problema seja resolvido. E sabe quando é que aquela pessoa vai te procurar de novo? Para um conselho? Sempre. Mas para fofoca? Nunca mais. Incentive a falar com a pessoa nos olhos e resolver a dificuldade. Se ele voltar com o assunto, pergunte diretamente: você já conversou com a pessoa com quem está reclamando? Se a resposta for não, recuse-se a ouvir. Você já procurou a pessoa? Não quero saber. Me lembro uma vez, eu era pastor auxiliar, antes do João Meriti. E um líder da igreja me procurou e disse: pastor Enéas, eu queria falar contigo. Eu falei: pois não. E sentamos e ele disse: eu quero falar algo sobre o pastor Paulo, que era meu pastor titular. E antes de ele abrir a boca, eu disse: espera aí, o que você vai me falar? Você já falou com o pastor? Ele falou assim: não. Então eu quero que você saiba de uma coisa: quando você terminar de me falar, eu vou falar com o pastor. Ele: não faça isso. Então não me fale. Eu não quero saber. Porque se eu sou o pastor auxiliar dele, ele tem confiança em mim. Eu não vou guardar segredo dele, nem fofoca. Então, querido, quando eu chegar para você, diga: você já procurou a pessoa? Não, então procure primeiro. Agora, se ele quiser um conselho de como procurar a pessoa, sim, eu quero procurar, mas não sei como. Então eu vou lhe ajudar. Eu vou falar com a pessoa, eu vou trazê-la aqui. Terceiro e último, peça ao Bob que pense antes de falar. Nem todos reagirão positivamente às suas sugestões, mas se você tem uma boa relação com o Bob ou está em posição de autoridade sobre ele, então peça que ele pense antes de falar. Use este acrônimo, porque não dá para vocês chegarem, quando vocês pegarem o papel vocês vão ver. O acrônimo da palavra pense. Pense. Você faça as seguintes perguntas. Primeiro, pode ajudar em alguma coisa? É inspirador? Ninguém vai reclamar? Serve para alguma coisa? É positivo? Então, se preencher todas essas perguntas, essas respostas, aliás, se as respostas forem sim para todas essas perguntas, então vale a pena investir. Mas se ele puder responder negativamente, se for negativo tudo isso, então não vale a pena.
Mas se for positivo, ajude, procure, deixe ele continuar falando para que você possa orientá-lo melhor. Uma vez chegaram para mim falando mal de um pastor, a ovelha desse pastor chegou para mim detonando o pastor e falei para ele. A primeira pergunta que eu fiz foi: quando você se converteu? Foi com esse pastor? A pessoa foi. Se não fosse ele, pregar o evangelho para você. Outros teriam pregado, mas Deus escolheu ele. Talvez se não fosse ele, você estaria hoje caminhando a passo largo para o inferno. Então já há algo positivo, maravilhoso na vida desse pastor. A gratidão. É o que eu sempre digo a respeito do meu pai. Meu pai foi um pai ausente, não fui criado por ele, faltou em muitos aspectos como pai, mas eu não posso deixar de considerar que se não fosse ele, eu não estaria vivo. Através dele, Deus me trouxe a existência. Então eu agradeço pela vida dele. Agradeço a Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta a você. E se você for um bode? E aí? Eu perguntei, será que eu sou um bode? Olha para o teu irmão e pergunte assim para ele: será que eu sou um bode? Hein? Não pergunte se ele é bode, não. Pergunte se você. Meu irmão, eu sou um bode. Hein, meu irmão? Eu sou um bode ou não sou? Querido, eu falei muito sobre o que fazer quando tem um bode junto de você na sua vida. Mas e quando você é o bode? Se você não tem certeza se é ou não Bob, faça a si mesmo essas perguntas. Primeiro, eu passo por algum eu passo por algum tipo de conflito quase todos os dias? Será que todos os dias eu estou enfrentando algum tipo de problema? Todos os dias eu tenho alguma reclamação, algum problema, alguma crise que está passando na minha cabeça? Segundo, as pessoas à minha volta, as pessoas com quem eu lido, em todos os ambientes que eu convivo, elas costumam me irritar. Eu sou facilmente irritado por essas pessoas, seja no trabalho, seja na célula, seja na igreja, seja em casa, seja no trânsito. Terceiro, coisas ruins têm acontecido comigo constantemente. Será que toda hora está acontecendo alguma coisa ruim comigo? É uma doença, é um problema financeiro, é um carro que quebra, é a casa que falta energia, que queima as coisas, que quebra as coisas. Será que toda hora está acontecendo alguma coisa ruim comigo? Eu fiquei feliz da vida aqui. Teve até um irmão que disse: que pena. Quando eu disse que em 2010, quando fomos para Israel, quase fui preso no Egito, fui parado pela polícia na fronteira do Egito com Israel, depois fui parado para sair de Israel. Jesus! Os anjos que Deus mandou só foi para o abismo, que ela passava tudo direto e eu ficava. Mas dessa vez eu louvo a Deus. Não me pararam para nada. Na verdade, não pararam ninguém da caravana. A primeira coisa que nós oramos foi: Senhor, queremos ir em paz e voltar em paz. Deus foi abrir as portas, foi uma bênção. Então eu louvo a Deus, em nome de Jesus. Qualquer problema nessa área está quebrado, em nome de Jesus. Quarto, será que eu tenho poucos amigos e eu gostaria de ter mais? Eu não consigo ter muitos amigos. Será que meus amigos são limitados? E às vezes, quem tem poucos amigos e gostaria de ter mais, eles usam a seguinte desculpa: é porque muitas pessoas não suportam o meu temperamento, eu tenho um temperamento forte. Ele não confunda temperamento forte com ser ignorante, bruto, grosso, mal educado. Tem gente que é mal educado e diz que tem temperamento forte. Conversa, temperamento pode ser mudado. Educação pode ser aprendida.
Quinto e último, sempre parece que estou falando a coisa errada. Quando você está no ambiente, você faz uma palavra, dá uma palavra, faz uma pergunta, todo mundo, aí você fica, sabe o que eu falei de errado? Toda hora isso, sempre parece que eu estou falando alguma coisa errada. Querido, se a sua resposta, a maioria das vezes aí foi sim, você é um Bob. Sério? Caso sua resposta tenha sido sim em alguma dessas perguntas, então pode ser que você seja um Bob ou uma Marta. Se isso for verdade, lembre-se da lei fundamental dos buracos. Aprenda essa lei. Lei fundamental dos buracos. Se você estiver dentro de um buraco, pare de cavar. Entendeu? Se você estiver dentro de um buraco, pare de cavar. Senão vai piorar. Vai ficar mais fundo. A primeira coisa que precisa fazer é admitir que é um Bob ou uma Marta. Em seguida deve querer mudar o seu jeito. Não pode ser como uma senhora chamada Miller, que estava sendo julgada no tribunal pela morte do seu terceiro marido. O advogado lhe perguntou: o que aconteceu com seu primeiro marido? Ela disse: ele morreu porque comeu cogumelo envenenado. E o que aconteceu com seu segundo marido? Ela disse: ele morreu porque também comeu cogumelo envenenado. E o advogado continuou: e como morreu o seu terceiro marido? Ela disse: ele morreu de traumatismo craniano. E o advogado disse: por quê? Porque ele se recusou a comer cogumelo envenenado. Tem gente que é assim. E insiste no problema, insiste na situação. Mudanças não são necessariamente fáceis, querido. A maioria das mudanças são complicadas, difíceis, e não há nenhum conserto rápido. Se você está pensando que as coisas da sua vida podem melhorar num estalar de dedos, num passo de mágica, num piripipim da vida, o sangue de Cristo tem poder, só falar essa frase, está pensando que isso é passo mágico? Não. Neil Anderson afirmou o seguinte: estudos demonstram que, em média, a cada mensagem positiva, presta atenção nisso, quem é pai e mãe principalmente, a cada mensagem positiva que uma criança recebe no lar, correspondem a 10 mensagens negativas. O ambiente escolar é apenas um pouquinho melhor. Os estudantes ouvem 7 mensagens negativas de seus professores em cada uma declaração positiva. Não é de se admirar que tantas crianças cresçam sentindo-se derrotadas. Pais e professores estão produzindo isso todos os dias, no jeito que falam com elas. Esses estudos vão além e apontam que são necessárias 4 mensagens positivas para aniquilar o efeito de uma negativa. Nós estamos fazendo o contrário. Então, mudanças não é fácil, não são fáceis de implementarmos na nossa vida. Mas o primeiro passo para toda e qualquer mudança é o reconhecimento que precisamos de mudança. Todo médico diz isso ao paciente. O primeiro passo para a cura de alguma enfermidade é o reconhecimento que você está doente. Porque uma vez que cai a ficha e diz: eu estou doente, e aí então você procura o médico, procura fazer exame, procura tomar o remédio correto, procura o tratamento. Mas se você está com problema e não reconhece isso, vai ser difícil a mudança. Então precisamos entender isso na nossa vida e partimos do pressuposto que cada um de nós tem alguma coisa que precisa mudar. Uns, outros um pouquinho mais. Não importa o tamanho e a quantidade. Não importa para você se o irmão que está do teu lado tem um problema maior que o seu ou menor que o seu. Aqui não é competição de tamanho do problema. Porque se fosse, acho que eu ganhava. Mas aqui nós estamos tratando do seguinte: pessoal, individual. É você reconhecer: eu preciso mudar nessa
nessa e nessa área. E não adianta ficar olhando para ela que ela não vai mudar sozinha. Não vai acontecer. Não adianta você orar e dizer, não, Deus me muda. Ele não vai fazer isso. Ele te deu capacidade de mudança individual, de tomada de decisão. Então não é orando 24 horas por dia agora para Deus mudar você que você vai mudar. A mudança requer uma decisão pessoal, individual, e você tem que segurar a onda das dificuldades que vai enfrentar, vai segurar a onda das lutas que vai passar, dos empecilhos que virão. Não é fácil. Na viagem para Israel, eu li, quando eu estava me preparando, eu li no circuito que nós iríamos passar, e num dos dias estava escrito lá no guia: iremos subir de teleférico à fortaleza de Massada. E eu, uau! Eu já tinha visto o filme de Massada. Massada fica no Mar Morto, é uma fortaleza que Herodes construiu no sopé de uma montanha, a cerca de 500 metros de altitude. E antigamente, para chegar na fortaleza, tinha que subir pela encosta, aqueles caminhos bem apertadinhos. Mas agora existe um teleférico. E eu disse, uau, vamos subir de teleférico, vamos para a fortaleza de Massada. Eu fiquei feliz. Poucas vezes na vida eu andei de teleférico. Tem gente aqui que talvez nunca tenha andado. E fomos. E eu falei com a bispa, Massada é um lugar para se ir uma vez só. E depois que você vai, nunca mais quer ir. Mesmo que o passeio teleférico seja maravilhoso. Chegamos lá, vimos as ruínas da cidade, onde Roma depois destruiu, onde 1.500 judeus se suicidaram para não se tornarem escravos de Roma. Vimos a situação de um lugar que chove 20 minutos uma vez por ano. E nessa chuva torrencial que cai, eles conseguem acumular água para sobreviver durante um ano, cerca de 1.500 pessoas. Achei um projeto de engenharia fantástico. Mas quando estávamos lá visitando as ruínas, estávamos degustando de um calor de 41 graus, com sensação térmica de 47. E não havia uma sombrinha sequer, a sombra das ruínas, você vinha e se encostava de vez em quando uma na outra, muito quente. Para alguns que gostam de calor, tiraram de letra. Até a bispo estava brincando, ela que gosta de calor. E eu que não gosto de calor. Eu disse, obrigado, Deus, por eu visitar a Massada. E obrigado porque eu não vou ficar em Massada. Saí de lá. Então, querido, hoje eu posso testemunhar. Fui a Massada, na Alba foi, não foi, meu? Um calor lá. Posso dizer que fui, mas vencemos Massada. Glória a Deus. Foi gostoso depois estar em Jerusalém, fresquinho e tal. Assim são os problemas que a gente enfrenta aqui. Enquanto está vivendo aquela situação, enquanto você está resolvendo aquele problema, enquanto você está lidando com aquela dificuldade, é ruim. Não é fácil. Eu estou aqui com essa gripe, né? A garganta dói, tem coriza, tem tosse. Mas depois que passa, você nem lembra mais do problema. Então, não tenha medo de enfrentar as mudanças que você precisa enfrentar. Não tenha medo de enfrentar as lutas, os problemas que você tem que enfrentar. Você vai vencê-los. Amém? Amém? E eu quero concluir dizendo o seguinte: para tudo acontecer na tua vida, comece a mudar suas atitudes e comportamentos. Segundo, use sempre as perguntas do acrônimo PACE antes de abrir a boca para falar alguma coisa. Terceiro, tente ver o lado positivo de todas as situações. E quarto, se você é um Bob, ninguém precisa ser um Bob para sempre. Você pode mudar. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, vamos orar. Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado. Obrigado por esse dia lindo. Obrigado por essa palavra tão inspiradora. Obrigado, Deus, mesmo por essa figura alegórica que foi o Bob, que foi a Marta nas nossas vidas, que nós possamos refletir naquilo que somos, como temos agido, como temos, ó Deus, respondido aos dilemas e lutas dessa vida. Pai, que não venhamos a criar problemas para nós nem para os outros que nos cercam.
mas que a nossa vida seja uma vida inspiradora de bênção para todas as pessoas com quem convivemos. Abençoa o teu povo aqui reunido nesta manhã. Abençoa, Senhor, todos que estiverem ao alcance da nossa palavra através desse vídeo também. Eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.